Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema do nosso vídeo, de acordo com o que vocês escolheram, né? Pela enquete que eu coloquei, sugerindo dois temas que vão ser, naturalmente, seriam abordados em algum momento, mas eu queria saber qual que seria o próximo. Então, de acordo com a escolha de vocês ali na enquete, foi sobre as bolas de ouro de Maradona, né? Diego Maradona. Nós temos um vídeo aí no canal que é bem visto, já passou aí das 800 visualizações, acredito eu, que é quantas bolas de ouro Pelé teria conquistado. O propósito daquele vídeo foi justamente o do editorial da France Football, que, numa análise retrospectiva, concluiu que o Pelé teria ganhado 7 bolas de ouro, né, nos anos de 58, 59, 60, 61, 63, 64 e 70. Né? E a France Football expôs isso e disse, né, que pelos critérios de hoje, pelos critérios dela própria, né, que em 95 esses jogadores não nascidos na Europa puderam participar e a partir de 2007 jogadores que atuassem em qualquer parte do mundo poderiam jogar. Eu não tenho certeza absoluta, mas acredito que para top 10 sim, né? Desde então, desde essa nova regra, que é jogador nascido em qualquer país e atuando em qualquer país pudesse participar, o Neymar é o único a chegar no top 10, né? Não atuando na Europa. Naturalmente que outros jogadores foram indicados, o próprio Rogério Ceni tem uma história famosa aí, né, de que torcedores do São Paulo criaram uma fake news de que ele teria ficado em 11º na Bola de Ouro 2005, quando na verdade ele nem poderia concorrer naquele ano, né? Mas em 2007 ele obteve 2 votos, né? E ficou lá, acho que na 26ª ou 27ª colocação, atuando fora do Brasil. Então é um feito raro, raríssimo, né? Tivemos talvez um ou outro jogador que atuasse no México, um ou outro que atuava na Argentina, que ficou entre os 30 indicados, né? Mas entre os 10 somente o Neymar. E, portanto, de acordo com essa nova regra e aproveitando também o fim da parceria FIFA e France Football, que foi muito pouco tempo, né? Entre 2010 e 2015, mas que se uniu ao glamour, a notoriedade, a fama de uma FIFA com a credibilidade, a tradição da outra, Fransuta. Aí ela fez essa análise e colocou essas possíveis 7 bolas de ouro para o Pelé. Mas ela também concluiu que o Romário, em 94, né, que é o último ano antes da mudança de regra, que também era um fato notório para todos, o Romário ganharia em 94, o Mário Kempes ganharia em 78, o Garrincha ganharia em 62 e, por fim, o Maradona ganharia duas, 86 e 90. Então, vocês reparem, inclusive, que naquele vídeo que nós falamos sobre a importância da Copa do Mundo para a premiação da Bola de Ouro, está mais do que claro. Nesses anos em que a France Football mesmo disse que haveriam possíveis mudanças, foram somente anos de Copa, né? Claro que tirando o Pelé a exceção, mas nos anos de Copa de 58, 62 e 70, haveria mudanças, de acordo com a revista. 78 também, 86 também, 90 também, 94 também. Os outros todos não haveria mudanças, porque justamente coincidiu, né, de o vencedor ser campeão e ser premiado pela Copa do Mundo também. Né? Talvez o único que não foi campeão e que foi premiado assim foi o Cruyff, mas que teve uma atuação que é uma das quatro, pelo menos uma das quatro melhores atuações individuais na história das Copas, né? Já falamos também sobre isso, fica a dica aí também de outro vídeo. Mas o vídeo de hoje, ele vai mergulhar também, da mesma maneira que eu fiz acerca do Pelé, falar do Maradona com relação às premiações da Bola de Ouro. No vídeo do Pelé, nós tínhamos, portanto, o seguinte: a revista falou que seriam 7, mas a imprensa brasileira, os ex-companheiros dele, falaram que seriam 12, 11 bolas de ouro, né? Essencialmente, na cabeça de muitos aqui, a partir do momento que o Pelé começou a atuar profissionalmente, até se retirar, ou pelo menos até sair da grande cena, né? Ele seria ou candidato máximo ou vencedor na maioria dos casos. Carlos Alberto Capita disse
inclusive, o seguinte: de 58 a 70, o Pelé ganharia 12 bolas de ouro e a outra seria do Garrincha. Então, por aí vocês vão vendo o nível de pachequismo, né? De um patriotismo que se confunde com uma superproteção, uma coisa que não é técnica, que não é analítica, né? E por outro lado, claro, a gente tem aquelas opiniões bizarras de pessoas que dizem que hoje o Pelé não jogaria, que era muito mais fácil, que os defensores não eram profissionais, que ele fazia gol não sei em quem, que ele atuava, enfim. Então a gente não precisa desse tipo de opinião tola, mas também não precisa da exaltação cega, né? Então, meu convite para você ver o meu vídeo analítico e ler o respectivo documento que eu escrevi sobre isso, é que o Pelé provavelmente ele ganharia com certeza umas 4 bolas de ouro. Em outras 4 ele seria um fortíssimo candidato, mas eu vejo que teria alguém com mais condições do que ele. E nas outras temporadas ele poderia eventualmente figurar no top 3 ou até fora dele, caso de 66, caso de 67 e 68. São 3 anos em que, principalmente 66, o Pelé não poderia ser colocado de forma alguma como o principal jogador daquela temporada, ainda que ele sempre foi, e aí sim, o maior jogador daquela geração, e assim o permaneceu. E hoje, Diego Maradona é mais ou menos a mesma coisa. Claro que nós vamos falar de um tempo profissional bem mais reduzido, porque teve percalços diferentes daqueles do Pelé, né? Pelé, entre outros tantos méritos, o principal é ter colocado o padrão, né, de um jogador, de um atleta como profissional, ter estabelecido situações, ter se tornado realmente um benchmark para as gerações futuras, né? E o Maradona, por várias situações, dentre as quais muitas delas culpa dele, né? Opções dele, não teve a chance de atuar por durante 10, 11, 12 anos, 13 anos em alto nível. Esse alto nível foi reduzido. Mas também, a exemplo do que nós fizemos do Pelé, a gente vai fazer uma análise crítica, entendendo que, ainda que a France Football mudasse os critérios e passasse, desde aquela época, dizer que oficialmente jogadores que atuam em qualquer país, em qualquer liga, né, podem participar, a gente sabe que o futebol europeu continua sendo e sempre foi o principal nível, né? O que houve, na verdade, foi um período em que o futebol de seleções foi um pouco mais prevalente do que o futebol de clubes, mas que ao longo dos tempos, já na década de 70, com ênfase na década de 80 e de forma clamorosa a partir da metade dos anos 90, com a lei de Bosman, sim, mudou o eixo principal, né? O futebol europeu, a Copa do Mundo segue sendo a grande competição, aquela que mais atrai, aquela que tem um significado, uma simbologia maior, assim como, por exemplo, o grandíssimo, enorme valor que tem para os jogadores americanos, né, serem campeões olímpicos. Mas a gente sabe que a NBA, né, ela é, em termos de dificuldade, de qualidade, de profissionalismo, tudo mais, a principal competição que existe. Então, o Maradona, da mesma forma que o Pelé, e ele teve essa oportunidade, né? Aí sim, ele foi negligenciado porque ele já atuava na Europa e tanto é assim que quando houve a mudança, né, de 94 para 95 da lei de Boston, aí por conseguinte a France Football passou a dizer que poderiam concorrer à bola de ouro jogadores de quaisquer países, desde que atuassem na Europa. A primeira coisa que eles fizeram foi entregar a bola de ouro honorária para Maradona. Foi de dizer, em reconhecimento a tudo que você representa, representou e pelo que você jogou na Europa, essa é a bola de ouro para você. Não é por uma temporada, mas é um reconhecimento. Reconhecimento idêntico àquele que o Pelé obteve em 2014, né? Quando era FIFA Bola de Ouro, entregaram para ele também. Então, o Pelé e o Maradona têm uma bola de ouro cada um deles. Ambas bolas de ouro honorárias, confeccionadas exclusiva e especificamente para eles, em reconhecimento ao tamanho de quem eles são. Mas
Nenhum deles ganhou nenhuma bola de ouro. Meu propósito naquele e nesse vídeo é ver quando que eles eventualmente seriam os principais candidatos e poderiam vencer se eles pudessem concorrer naquelas condições da sua época. Então, o Diego Maradona ele aparece, né, para o futebol no Argentinos Júnior, no ano de 1976, temporada 75-76, com 15 anos, né, tanto ele quanto o Pelé extremamente precoce. Tivemos outros casos, né, como o Ronaldo Fenômeno e recentemente o Endrick, né, jogadores de 15 para 16 anos já sendo colocados no profissional e eventualmente atuando num altíssimo nível ali. O Cristiano e o Messi, por exemplo, são caras que foram sendo moldados, foi, foi se tendo cuidado com eles, né? Isso quer dizer, na verdade, muito mais sobre o futebol europeu do que sobre a capacidade individual de cada um desses seis que eu mencionei. O Ronaldo, né, no Cruzeiro, o Endrick no Palmeiras, o Maradona no Argentinos Júnior e o Pelé no Santos. Então, isso diz muito mais sobre a visão europeia, né? É natural, e aí está claro que um Cristiano Ronaldo e um Messi seriam e foram tão precoces no talento, na capacidade individual, quanto todos esses aí mencionados, né? Mas por razões N, o brilho deles, nós já fomos começar a vê-los de fato de 18 para 19 anos, vê-los atuando realmente com consistência com 18 para 19 anos. O Maradona surge no Argentino Júnior e nessas três primeiras temporadas dele, 75, 76, 76, 77, 77, 78 e também 78, 79 e até 80. Poderia dizer que essas cinco primeiras temporadas dele, sobretudo essas últimas três, né? 77, 78, 78, 79, 79, 80, era de um jogador com um índice de gols de quase um por jogo, né? Ele atuava, ele era uma arma mortal, realmente. Era um segundo atacante, um falso nove, que a gente gosta de dizer isso. Ele fazia todas essas vezes. E tivemos anos ali no Campeonato Argentino em que ele foi artilheiro e artilheiro com um gol por jogo. Mais de 30 gols em pouco mais de 30 jogos também. Então, anotem isso para pensar, né, em toda a análise que você faz sobre o Maradona depois, né, que uma das comparações esdrúxulas que fazem para tentar diminuí-lo, e pasmem, hoje já tem gente dizendo que Diego Maradona é superestimado. Ele não foi tudo isso. Uma das provas de que ele não foi tudo isso, eles pegam o número de títulos coletivos dele, relativamente baixo, 11, e o número de gols, 345, né? A diminuí-lo, né? E aí tem as comparações, e com todo respeito, né? O próprio Zico é o primeiro a dizer isso, né? Dizer que o Zico foi muito superior ao Maradona. Não, o Zico ele era mais versátil, ele tinha mais recursos, objetivos falando, né? Cabeceava melhor, batia com as duas pernas e tudo mais. No entanto, não é só isso que define se um jogador é melhor do que o outro, né? A velha dicotomia do Messi e Cristiano Ronaldo, os defensores do Cristiano Ronaldo buscam justamente isso. Mais veloz, um salto maior, cabeceio melhor, bate com as duas pernas e tudo mais. No entanto, você sabe, né, uma pessoa que analise mais friamente, sabe que o Messi controla mais o jogo, né, influencia mais no jogo, impacta mais no jogo do que o Cristiano. O Cristiano, naquilo que ele faz, ele é provavelmente o melhor que já apareceu, né? Mas o Messi faz muito mais coisas durante o campo, dentro de campo, e que leva, né, a discussões como o Neymar foi melhor do que ele em 2015, o Lewandowski em 2011 e 2021, por conta do número de gols ou recortes específicos. Tudo isso também já discutimos amplamente aqui. Mas Diego Maradona é um jogador que, mudando de equipes e mudando de cenários de futebol, se adaptou perfeitamente e naquilo que ele passava a fazer, ele executou como ninguém, né? Então, um jogador que Argentinos Júnior, Boca Juniors, uma passagem rápida, mas muito eficiente. Barcelona, uma passagem rápida, mas bastante impactante. Nápoles, uma passagem muito duradoura e histórica. Depois, uma pequena passagem pelo Sevilha, mas também muito boa, porém sem resultados grandes. Aí mais períodos conturbados e eu colocaria mais o retorno dele para o Boca Juniors como semelhante àquele
pelo Sevilla. Então, só por esse pequeno resumo, falando dele no Argentino Júnior, a gente vai acabar descartando. Não porque ele não tivesse qualidade, mas porque o âmbito de comparação era muito pequeno, né? Pensando no cenário europeu. Então, ali em 77, 78, Alan Simonsen, depois duas vezes o Kevin Keegan e daí duas vezes o Karl-Heinz Rummenigge. Esses jogadores, eles provavelmente não teriam mudado as suas bolas de ouro. Dificilmente eles seriam trocados, né? Em 78, o Mário Kempes provavelmente venceria sim, porque ele fez uma grande temporada pelo Valência. Eu posso estar errado, mas nesse ano acho que o Valência foi campeão espanhol, né? E artilheiro e campeão da Copa do Mundo, portanto, sim, ele venceria. Mas nos anos em que não houve Copa, né, dificilmente algum outro atleta suplantaria aqueles que venceram originalmente. Então a gente começa a colocar o Maradona numa possibilidade de ser colocado entre os melhores do mundo, efetivamente, por jogo praticado, a partir da Copa de 82, após a Copa de 82, que é quando ele consuma a transferência dele do Boca Juniors para o Barcelona. Então, o ponto de partida para nós colocarmos o Maradona como candidato é a temporada 82-83, pós-Copa 82. Na temporada 82-83, que ele atuou pelo Barcelona, e fica para você a dica do vídeo, Maradona não jogou nada no Barcelona? Pasmem, isso é dito também por aqui. Na primeira temporada, que foi melhor, muito melhor do que a segunda, por vários motivos, dentre eles o fato de que o Maradona venceu dois títulos nessa primeira temporada, né? A Copa do Rei e a Copa da Liga Espanhola, que é como acontece na Inglaterra, e aconteceu durante um bom tempo na França, alguns outros países e na própria Espanha, mas foi um tiro curto, 82 a 86, salvo engano, apenas que teve a Copa da Liga. E o Barça é vencedor das duas Copas, né? Não ganhou o Campeonato Espanhol, ficou em quarto, mas ele vence as duas Copas. E o importante é que no Campeonato Espanhol, apesar da quarta colocação, nos jogos principais contra Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao e Real Madrid, Maradona teve grandes atuações. E nas duas Copas, embora numa delas ele não tenha sido o principal craque na final, mas em todas elas na campanha ele foi muito influente, sobretudo nos jogos contra o Real Madrid, né? Tem aquele gol famoso em que a bola sobrou ali no meio de campo, ele arranca, vai lá para dentro, dribla o goleiro, né? E o zagueiro vem para dar um carrinho, ele deixa o zagueiro entrar no gol e faz o gol ali em cima. Foi aplaudido também pela torcida madrilenha naquele dia. Então ali ele já se coloca como candidato, ele já tinha a fama, né, o nome, aquele Wonder Boy da América do Sul, polêmico, fez uma Copa interessante, mas aquém do seu brilho e faz uma grande temporada, né, no Barcelona. Porém, acho que também não haveria mudança, né, porque a bola de ouro ali nesse ano foi do Platini, né, Platini pela Juventus. Acredito que as três bolas de ouro consecutivas do Platini não seriam mudadas, já adiantando para você, né? E também nesse ano de 82 e 83 houve alguns outros candidatos, a gente poderia até mencionar o nosso próprio Paulo Roberto Falcão, que também, assim como Maradona, não era candidato, não era possível candidato, mas ele, com a nova regra, ele também seria um candidato. Então, nesse mundo virtual, eu diria que o Paulo Roberto Falcão estava um pouquinho à frente do Maradona também nessa corrida. Então, não seria um ano em que o Maradona vencesse a bola de ouro, embora ele tivesse já bem à vista e sendo bem cotado. Na temporada 83-84, porém, isso não vai acontecer. Por quê? Não porque o Maradona tenha jogado abaixo, mas porque ele jogou menos tempo. Ele sofreu uma entrada criminosa do zagueiro do Atlético Bilbao, Goicoechea, que o tirou de 4 meses, acredito que foram 4 meses, né? Uma lesão gravíssima à época, né? A medicina pensando, o retorno dele era visto como possível, mas não em alto nível, né? E ele acabou retornando aí nos anos seguintes, colocando-se nesse altíssimo nível. Mas também nesse mesmo período ele contraiu uma hepatite. Ele ficou mais aí 2 meses fora. Então praticamente
Mais da metade da temporada ele não jogou, infelizmente. E no tempo que ele jogou, o Barça chegou numa final da Copa do Rei, mas foi vice-campeão e foi eliminado cedo na UEFA Cup, Winners' Cup, que era vamos colocar assim, a grosso modo, não é a mesma coisa, mas seria como hoje a gente tem a Liga Europa e a Champions League, né? Então era o segundo ou terceiro torneio, porque na época você tinha a Copa dos Campeões, a Copa da UEFA e a UEFA Cup, Winners' Cup. Mas as regras eram diferentes, né? Essencialmente só jogava a Copa dos Campeões o campeão anterior. Então, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto colocados dos campeonatos nacionais estavam numa dessas duas, que é o que acontece hoje, essencialmente, né? Então, por isso a comparação. Acabou sendo eliminado cedo pelo Manchester United, né? E neste ano também a França foi campeã da Eurocopa. Então, Platini mais do que ganharia, né? Eu vou deixar então para vocês, pessoal, eu vou compartilhar da mesma forma que eu compartilhei do Pelé, mas eu não vou fazer a leitura completa, né? Porém, eu vou deixar para vocês disponível esse documento, quantas bolas de ouro o Maradona teria conquistado. São 7 páginas. E eu vou resumir então para vocês esses anos, né? 82 e 83, como eu disse, Platini venceria, mas Kenny Dalglish seria segundo colocado na minha visão, e o Falcão em terceiro, o Maradona como possível quarto. Em 84, que eu acabo de descrever, Platini novamente venceria, Ian Rush seria o segundo colocado na minha visão, e o Zico, né, que teve o período ali na Udinese, tudo mais, seria para mim o terceiro colocado. Maradona fora do top 5 por conta desse período ausente. Mas a partir dessa sequência é que o Maradona vai escalando e em 2 anos ele já é visto como praticamente unanimidade o maior jogador do planeta em atividade, né? 84, 85 é o ano em que ele vai pro Napoli, é transferido do Barcelona para o Napoli. Nessa transferência, pessoal, duas coisas importantes de lembrar. Primeiro que valores financeiros foi o maior do mundo à época, um recorde absoluto, né? E segundo que a apresentação dele no estádio São Paulo, a quantidade de pessoas que foram ver foi durante quase 30 anos o recorde de público numa apresentação de um jogador, só sendo superado lá em 2009, quando o Cristiano Ronaldo foi para o Real Madrid. Então vejam quanto tempo evoluiu, quanto a informação correu, quanto o Cristiano já era, né, em 2009, já era um bola de ouro, já tinha uma Champions, o Maradona chegou em 84, 85, com 24 a 25 anos, ainda por se firmar, digamos assim. Vejam o tamanho que ele já era visto, na verdade. Então, nessa temporada 84 85, ele faz uma grande temporada pelo Napoli, ele é o principal artilheiro da equipe, mas, de novo, a carência de títulos, né? Copa Itália e a Série A Calcio impedem que ele seja um candidato real a vencer, né? Ele poderia figurar ali no top 10 seguramente, possivelmente no top 5 também. Mas, de novo, o Platini seria o vencedor. Nesse ano, a Juventus foi campeã da Champions, né? Então, mais um motivo para que o Platini, que foi também artilheiríssimo e campeão ali da italiana, não lembro se ele foi campeão, mas foi artilheiro. Então, não teria muito o que questionar de novo. Platini, 3 bolas de ouro. A história conta isso e está bem contado, assim como o Marco Van Basten. Mas aí, a partir de 85, 86, temporada 85, 86, escalando ainda mais no Napoli e culminando na Copa do Mundo. A maior atuação individual de um jogador na história das Copas ao longo de um torneio foi a de Maradona em 86. Acho que isso não é passível de discussão. Eu acho que, beleza, eu falei do Cruyff 74, Pelé em 70, magnânimo, e outras tantas enormes atuações, né? Garrincha 62, Romário 94, o Messi na de 2022, Zidane em 2006, ah, Ronaldo Fenômeno em 2002, nós já temos um vídeo também, Paulo Rossi em 82, próprio Baggio em 94, entre outros grandes jogadores enormes que fizeram Copas absurdas, mas a do Maradona 86 é a principal porque desde o primeiro jogo até o último jogo, em todos os momentos ele impactou por passes, por gols,
ele controlou completamente todas as ações. E por isso é superior, inclusive, a do Pelé em 70, porque o Pelé em 70 tinha um backup que o Maradona não tinha. A seleção argentina de 86 não era uma seleção ruim, né, ganhar sozinho, etc. Não, mas é mais fácil a gente imaginar um cenário em que o Brasil ganhasse a Copa de 70 sem Pelé do que imaginar a Argentina de 86 vencendo sem Maradona. É praticamente impossível imaginar o contrário. Então, por conta dessa atuação, por conta do tamanho que a Copa tem e do que ele jogou mesmo, e que teve uma temporada bem decente, né, pelo Napoli, essa bola de ouro de 86 dele seria inquestionável, a meu ver, né? Quem venceu foi o Igor Belanov, que fez uma ótima Copa, por sinal, marcando um hat-trick nas oitavas de final. Nós tivemos o Gary Lineker e o Butragueño, três jogadores que as Copas deles foram ótimas, né? 5 gols, 6 gols para cada um, 4 gols, ótimos jogos. Mas foi um ano que também não teve ninguém com uma atuação na temporada europeia que foi extra-classe, ninguém. E, portanto, aquele jogador que fez a Copa mais extraordinária de todos os tempos seria um natural vencedor. A France Football diz isso e acredito que todos aqueles que analisem também vão concordar. Então, até o momento, estamos ok com a France Football, né? O problema vai ser de 87 até 90. Já adiantando de 90 a 91 em diante, pessoal, temporada 90-91 era uma temporada em que o Maradona poderia manter, né, o padrão dele lá em cima. Ele manteve o padrão dele de jogo lá em cima, mas já na metade da temporada vem a questão da suspensão dele, né, por conta da cocaína e tudo mais. Então ele foi limado da competição, né? O Napoli inicia vencendo a Supercopa da Itália, poderia eventualmente ganhar aquele italiano, tem grandes jogos dele, você pode ver no YouTube o último jogo do Maradona pelo Napoli, o jogo tal, tal, tal. Você vê que ele continuava dominando tudo, mas com essa suspensão ele não joga de metade para frente da temporada, então não tem nem como colocá-lo. 9-1-9-2 ele está fora, literalmente, suspenso. 9-2-9-3 ele volta discretamente, atua pelo Sevilha, faz ótimos jogos, plasticamente maravilhoso, mas sem um impacto muito grande, né? O Sevilha acaba ficando fora até da classificação para a Champions League ali, né, no finalzinho. O Maradona já teve ao longo da temporada, na reta final, os entendimentos dele com diretoria e com os técnicos, né? Mas ele poderia certamente ter feito mais coisas a partir dali. No entanto, a gente não pode falar do que ele poderia ter feito, sim do que ele fez, né? É, 93, 94, ele tem um grande retorno pela seleção da Argentina, ele atua na repescagem, né? Ele ajuda a Argentina a se classificar para a Copa do Mundo, faz uma grande atuação e depois na Copa ele começa muito bem. Assistência no primeiro jogo, gol, golaço no primeiro jogo, assistência no segundo. Então, de novo, poderia ter e certamente manteria o nível de atuação dele, mas a gente não pode falar de hipótese. Após isso, ele mais uma suspensão gigantesca, volta para a Argentina, joga no Boca Juniors de novo, mas sem apenas com resquícios daquele brilho dele. Seria como eu dizer, por exemplo, que o Ronaldo, fenômeno, deveria participar da premiação da Bola de Ouro pelo que ele fez no Corinthians em 2009, né? Não, a gente sabe que no contexto dele, de quem ele é, aquilo lá foi enorme, mas no contexto geral não dá para fazer uma comparação. Seria um desrespeito, né? Fazê-lo. Então, ficando bem claro, Maradona forte candidato em 82 e 83, mas com jogadores que foram superiores a ele. 83 e 84, muito prejudicado, fica de fora. 84, 85, volta a atuar em alto nível, volta a figurar no top 5 eventualmente, mas está ainda faltando aquele passo. 86, bola de ouro, sem dúvida. 86, 87 é um caso que, né, eu vou voltar aqui a compartilhar a tela para ler um trechinho do texto que eu fiz para vocês. Nessa temporada 86-87, quem venceu a Bola de Ouro foi o Ruud Gullit.
mas me parece também que foi um caso de que eles não tinham alguém em primeiríssima escala para premiar, né? Ficou faltando justamente um Maradona. Nessa temporada 86-87, o Gullit foi campeão holandês pelo PSV. Vou ler um dos últimos parágrafos. Gullit foi campeão holandês pelo PSV, sendo um dos principais artilheiros, e em seguida se transferiu para o Milan. Pela seleção, fez vários gols nas qualificatórias da Euro, mas percebe-se que foi uma temporada claramente inferior à de Maradona. Como foi a temporada de Maradona? O Napoli conquistou o primeiro scudetto da sua história, primeiro campeonato italiano, e foi campeão da Copa da Itália, né? Ou seja, fez um doblete nacional. Isso vindo de uma temporada em que, em 86, né, pela Argentina, a expectativa era totalmente em Maradona e ele vence daquela maneira, né? Sendo o grande líder, não foi o artilheiro total, mas fez vários gols, tanto numa quanto na outra competições, e, portanto, foi o principal jogador daquela época, né? Para vocês terem ideia, um dos três top da Bola de Ouro original foi o Paulo Futre, português, porque o Porto foi campeão, né, da Champions. Mas a gente não tinha realmente alguém que tinha feito temporadas mágicas, né? Era mais fácil o Van Basten, né, conclamar isso do que o próprio Ruud Gullit, na minha visão. Mas, tudo bem, o vencedor foi o Gullit, mas é claro, a meu ver, que o Maradona foi superior a ele. Lembrando que também que tivemos a Copa América nesse ano, né? Maradona jogou a Copa América, ele marcou 3 gols, porém a Argentina foi eliminada pelo Uruguai na semifinal, né? Acabou sendo meio que uma decepção. Mas enfim, de 3 competições, ele participou bem de todas elas, e na principal competição que ele disputou naquele ano, sem dúvida, o Campeonato Italiano, ele foi o principal jogador e foi campeão. Então, a France Football disse que não, a France Football manteria o Ruud Gullit, mas eu acredito que o Maradona certamente seria o vencedor dessa bola de ouro e, a meu ver, ninguém tecnicamente foi superior a ele naquela temporada. Aí vem as temporadas 87, 88, 88, 89 e 89, 90. 3 temporadas em que o Maradona continuou atuando lá em cima, sarrafo bem alto. Temporada 87, 88, nenhum título é conquistado, mas o Maradona foi artilheiro de tanto o Campeonato Italiano quanto a Copa Itália. Então, portanto, ele seria pelo menos um candidato aí a estar figurar na premiação. Acredito que no mínimo top 3 ele seria, na minha visão, ele seria top 2. Por quê? Porque o vencedor original da Bola de Ouro, Marco Van Basten, faria por merecer. Mas antes, um parênteses aqui. De novo, nós tivemos as discussões que o Haaland deveria ter vencido a Bola de Ouro, em vez do Messi. Tivemos discussões outras, em outras situações. Mas é importante a gente lembrar, pessoal, que ano de Copa do Mundo, a Copa do Mundo é a principal. Em ano de Eurocopa, isso também acontece. As Euros têm um peso gigantesco, menor do que a Copa do Mundo, mas ela tem um peso formidável para a escolha do Bola de Ouro. E isso puxem desde a primeira Euro, que foi a de 1960. Isso sempre vai se configurar. Nem sempre o vencedor da Bola de Ouro é o melhor jogador barra campeão da Euro, mas sempre esse jogador da Euro vai estar no top 3. Sempre. E invariavelmente vai vencer. Em 64, por exemplo, a Espanha foi campeã. O Luís Soares não foi o Bola de Ouro, mas ele ficou no top 3. Quem venceu foi o Denis Law, jogar pelo Manchester, né? Em 68, o Gianni Rivera não venceu, mas ficaria ali, ficou no top 3. Quem venceu foi o George Best, por causa da Champions. 72, quem venceu a Bola de Ouro foi o Beckenbauer, e a Alemanha foi campeã da Euro. Não foi campeão da Champions pelo seu Bayern, seria futuramente. Então a Euro teve um peso. 76, novamente, o Beckenbauer foi Bola de Ouro. A Alemanha foi vice-campeã da Eurocopa naquele ano, também foi campeão da Champions. Naturalmente que a Champions pesou mais, mas ele também foi vice-campeão da Euro, portanto. E aí, fazendo a lembrança, né? Franz Beckenbauer nos deixou essa semana aí. Em 80,
o Rummenigge foi o vencedor da Bola de Ouro e a Alemanha havia sido campeã da Euro. Em 84, Platini foi Bola de Ouro e a França venceu a Euro. Em 88, Van Basten, né, já vamos falar. Pulando para 92, 92 foi um ano bem atípico, aí sim, não tivemos a Euro influenciando, porque foi o ano que a Dinamarca foi campeã, uma Dinamarca que sequer havia se classificado para a Euro, né? Ela pegou uma vaga no final, porque alguém foi tirado, não me lembro quem é agora. E foi também um jogo do antifutebol, né? Inclusive fez a regra de que você recuar para o goleiro não pode pegar com a mão, né? A partir desse jogo. Foi feio, foi o antifutebol que venceu ali. Embora tenha seus méritos, craques como os irmãos Laudrup, sobretudo o Michael Laudrup, mas foi o antifutebol que venceu ali. 96, já falamos sobre isso nos outros vídeos. A bola de ouro de 96, muitos dizem que tinha que ser do Ronaldo Fenômeno, foi do Matthias Sammer. A Alemanha foi campeã da Euro 96. 2000, o Zizou não vence a bola de ouro, ele vence o prêmio da FIFA, mas ele fica ali no final da bola de ouro. A França foi campeã, ele foi o principal jogador. 2004, na FIFA, a FIFA ignorou totalmente a Euro, mas o jogador da Grécia chegou a ficar entre os top 5 ou top 7 da Euro. O Deco foi segundo colocado na bola de ouro, né? Ele que foi campeão pelo Porto da Champions, mas que também foi vice-campeão por Portugal da Euro, né? 2008, Messi e Cristiano Ronaldo, os dois primeiros, mas o Herminho Torres, Fernando Torres ali, segurando no top 3 da bola de ouro, Espanha campeã da Euro. 2012, o Iniesta vence o prêmio da UEFA, né? E figurou ali no top 3 da bola de ouro também, junto com o Messi e Cristiano Ronaldo. Espanha foi campeã da Euro. 2016, Cristiano Ronaldo venceu a bola de ouro. Por temporada, parênteses aqui também é bem questionável, tá? Não foi uma temporada absoluta, nem uma Euro absoluta, mas a simbologia, o significado daquilo deu a bola de ouro para o Cristiano Ronaldo em 2016. E aí fica o alerta para aqueles que questionam a bola de ouro do Messi em 2021 e, sobretudo, 2023, né? O Messi não jogou em 2021, nem em 23, menos do que o Cristiano Ronaldo jogou em 16. Garanto isso para vocês. Uma análise fria vai perceber que jogadores tiveram temporadas superiores à do Cristiano Ronaldo 2016, Luizito Soares e Antoine Griezmann, mas temos que ser coerentes e dizer que aquela Euro, o significado, tudo aquilo ali envolto, fez por mais do que merecida a bola de ouro do Cristiano Ronaldo 2016. E 2020, que foi jogada em 2021, nós tivemos a Euro em que a Itália foi campeã com o Jorginho, sendo considerado o melhor jogador principal estrela daquela seleção. Ele ganhou o prêmio da UEFA, né? E esteve ali na bola de ouro. Portanto, a Euro influencia pra caramba no bola de ouro. E em 88, o Marco Van Basten, que teve uma temporada fraquíssima, uma temporada estilo Paulo Rossi 82, estilo Ronaldo 2002, temporada quase ausente, mais uma Euro extraordinária. Ele marcou um hat-trick contra a Inglaterra e marcou gols na semifinal e na final. O gol da final, uma coisa extraordinária. Portanto, não teria questionamento para que ele vencesse a bola de ouro de 88, embora Maradona, sem dúvida, bagunçaria esse pódio ali, estaria provavelmente no segundo lugar. Temporada 88-89 é uma em que o Maradona poderia ganhar, é uma que seria, acho que na minha visão, dessas quatro que eu citei, aquela que teria, tirando 86, né, 87 a 90, aquela que foi a mais próxima, aquela que você fica meio na dúvida sobre quem deveria vencer. É mais ou menos como a temporada 62, em que muitos falam que o Garrincha deveria vencer, né, por conta da Copa, e sim, é merecidíssimo, mas a temporada do Pelé foi uma coisa fora do comum e quis o destino que ele, na segunda partida da Copa 62, lesionasse e ficasse de fora, né? Fica aí a dica para vocês da matéria recente do Esporte Espetacular, com algumas fotos encontradas do Pelé, inclusive no jogo da final. Ele está ali na arquibancada, bem perto do campo, vibrando, né? Quando o juiz apita, ele está ali. Tem umas fotos bem legais. Eu vou deixar essa matéria para vocês aí no link.
Mas 88 e 89 é uma temporada bem interessante porque nem o Napoli de Maradona nem o Milan de Van Basten foram campeões italianos, né? Portanto já está meio empatado, ainda que o, o, o Milan tenha ficado à frente, né? E o Van Basten, não lembro nem se ficou à frente, mas ficaram os dois próximos ali, né? Abaixo da Inter de Milão. E o Van Basten foi vice-artilheiro, acredito eu. E na Copa da Itália, o Napoli foi vice-campeão, foi a final, né? O Maradona foi preponderante de novo. Ele até foi artilheiro dessa edição, 6 gols, se eu não me engano, mas acabou sendo vice-campeão. Então, tudo meio parelho, né? E não tinha competições de seleções esse ano, portanto, seria decidido ali pela decisão da UEFA. O Maradona jogou a Copa da UEFA, né? Que a Copa da UEFA, como eu disse anteriormente, o vice-campeão nacional iria para a Copa da UEFA, e o campeão nacional ia para a Copa dos Campeões. O Milan foi campeão da Copa dos Campeões e o Napoli foi campeão da Copa da UEFA. O Van Basten fez gol na final e o Maradona a final foi em 2 jogos, né, ida e volta. Dos 5 gols marcados pelo Napoli, 4 ele teve influência total, né, marcando gol em 2 vezes e dois, aliás, marcando um gol e dando 3 assistências primorosas, né? Não é aquele passezinho que foi trocando e o último passe foi dele. Foram jogadas e inventividades, né? Inclusive um cruzamento de cabeça. Genial do Maradona, final contra o Stuttgart. Então ali meio que no paro ímpar, o Van Basten venceria essa bola de ouro de 89, porque você vai considerar que a Champions, né, um pouco maior. Mas seria totalmente plausível uma bola de ouro terceira para o Maradona nesse ano. A meu ver, seria do Van Basten mesmo. Chegamos a 90, que a France Football disse que seria do Maradona. Não sem motivo. Novamente, o Napoli foi campeão italiano. E, novamente, ele foi o preponderante para que isso acontecesse. E ele teve uma atuação na Copa do Mundo que não foi brilhante. Eu diria até que, por exemplo, se você olhar jogo a jogo, até na Copa de 82 ele pode até ser considerado melhor do que ele tinha sido em 90, né, numa forma geral. Mas ele jogou a Copa de 90 lesionado, tomando infiltração ali no tornozelo, estava numa situação bem caótica e foi, né, no jogo mais emblemático de todos, Argentina e Brasil, uma jogada dele, daquelas clássicas, né, puxando do meio, driblando quantos fosse, que pôs o Canidia na cara do gol e a Argentina 1-0, né? É o principal jogo. Mas foi uma Copa em que, no geral, ele não teve um grande brilho. Ele sofreu muitas faltas, acho que até hoje é o recorde de faltas sofridas por um jogador numa mesma Copa, né? Mas a verdade é que a Argentina chegou até onde chegou por conta da defesa, no sistema defensivo e, sobretudo, o Goicoechea, tapa penalhas, né? Pênaltis contra a Iugoslávia nas quartas e contra a Itália na semi, ele foi o herói. Então, o Maradona não foi tão solo nessa vez, né? Ele não fez nenhum gol, né? A primeira fase foi meio caótica, teve aquele derrota para Camarões na estreia, aí uma vitória contra a União Soviética, que ele inclusive com o braço embaixo do gol, né? Ele impede um gol dos soviéticos. No terceiro jogo contra a Romênia, se não me engano, não lembro se a Argentina empatou, até perdeu, acho que empatou. Então foi uma primeira fase meio caótica e aí essa sequência toda, né? Contra a Iugoslávia, na decisão dos pênaltis, ele inclusive perdeu um pênalti. Então não foi uma Copa brilhante do Maradona, mas o mito do Maradona já estava ali fazendo a diferença. Por outro lado, nós tivemos o Matheus, Lothar Matheus, sendo o grande craque da Alemanha. De novo, a Alemanha é sempre um futebol muito coletivo, né? Um futebol em que você não tem um cara que carrega, mas ele foi o principal jogador, né, da Alemanha nessa Copa. E acredito que a bola de ouro seria dele mesmo, né? Porque ele ele atuou como principal jogador daquele time que foi campeão. Maradona atuou como principal jogador do time que perdeu para esse mesmo, né? Sim, no campeonato italiano, Maradona foi superior, mas acho que até por uma questão política, várias situações, né? Aquela do Maradona contra a Itália na semi,
né, de falar os palavrões, tudo que ele moveu para mudar o estádio do local. Em último caso, é o que culminaria nas perseguições a ele ali, cair no doping e tudo mais. Acho até por uma questão meio política, o Matheus é que seria o vencedor, mas ele era um digníssimo vencedor. Não seria nenhum absurdo que o Maradona vencesse, é lógico, mas não acho que foi a melhor temporada dele, nem ele tenha sido o melhor jogador daquela temporada. Tivemos o Salvatore Schillaci, que foi artilheiro da Copa do Mundo, e também teve uma ótima temporada pela Itália. Então, os três estavam meio equivalentes. Como estava equivalente, o vencedor da Copa, Matheus, vence. 89, mesma coisa. O vencedor da UEFA, da Copa dos Campeões, Champions League, vence. 88, a Eurocopa vence. Maradona venceria 86, 87. Então, nesse cotejo, nessa análise histórica que nós fizemos, Maradona teria duas bolas de ouro, né? O que não é nem um pouco, é coisa pra caramba, porque é uma época em que você tinha como forte concorrente o Van Basten, né? Você tinha como forte concorrente o Matheus, Platini, recheado de craques, né? Você tinha uma época em que as equipes italianas, falando especificamente, só podiam ter três estrangeiros por equipe. Então você tinha a Inter dos alemães, a Juventus dos, né, meio mesclado, mas daqueles, a elite europeia, né, francês, dinamarquês. Você tinha o Napoli dos sul-americanos, você tinha o Milan dos holandeses, Rijkaard, Gullit e Van Basten. Então, o campeonato italiano era uma Champions League naquela época. E é aí que o Maradona triunfou, aí que ele foi o principal jogador, sendo artilheiro, sendo campeão várias vezes. Então, isso merece ser muito elevado, né? Foram 5 temporadas em primeiríssimo nível, outras 3 ou 4 temporadas em altíssimo nível que ele teve. Pouco. Mas poucos jogadores na história tiveram o brilho e a preponderância que ele teve nesse período. E uma concorrência, de novo, pesadíssima que Maradona teve. Então ele teria, a meu ver, 2 bolas de ouro, assim como Karl-Heinz Rummenigge, assim como Kevin Keegan, assim como Ronaldo Fenômeno, assim como outros jogadores, mas ele certamente foi o principal dos que venceram apenas 2 bolas de ouro. Platini manteria suas três e Van Basten manteria suas três justamente nessa época de Diego Maradona. A terceira do Van Basten foi em 92. Por aí você vai vendo o tamanho do cara, né? A concorrência que ele teve. Então, o Diego, ele segue sendo um dos 3, 4 maiores jogadores de todos os tempos, independente de qualquer coisa. E repito o que eu falei naquele vídeo, sobre quem foi eleito o jogador do século pela FIFA. A minha última dica vai aparecer para vocês ao final. Pelé é o maior jogador de todos os tempos. O Messi tem tudo para ser aí o maior vencedor, a maior carreira da história do futebol, mas o maior ícone do futebol de todos os tempos permanece sendo Diego Armando Maradona. Valeu, pessoal. Um abraço a todos.